34. Marcos capítulo 8 e versículo 34. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, amém? Amém? Vocês podiam falar isso todo mundo junto, né? Fica bonito, né? Então, Deus é bom o tempo todo. Vamos lá mais uma vez? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Marcos 8, 34. A preciosa palavra de Deus diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Amém? Recline sua cabeça. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Senhor Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, aqui na sua presença, nos rendemos, nos prostramos, adoramos a Ti, Senhor, na força do Seu poder e na beleza da Tua santidade. Pela Sua graça, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia é que estamos aqui. Senhor, nós sabemos que tudo isso, Senhor Deus, é porque nós temos algo para viver. E algo que nós temos para viver não é aquilo que de repente nós projetamos, mas o Senhor projetou. E porque é assim, Pai, assim será melhor na nossa vida. Meu Deus, tudo nós pedimos, Senhor, e nós também te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos quantos creem digam amém. 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 Queridos, podem tomar assento, por gentileza, em nome de Jesus. Pode acender a luz aqui, por favor. Glória a Deus. Irmãos, olha só que coisa interessante. Esse texto da palavra de Deus, ele fala de coisas que dizem respeito única e exclusivamente à igreja. Não fala para mais ninguém. Deus não está dizendo para nenhum outro grupo. Deus não está tratando com nenhuma outra esfera da sociedade. Deus está tratando com a sua igreja. E quando Deus trata com a sua igreja, Deus fala diretamente. Deus não usa meio termo. Deus não faz rodeios. Deus não está preocupado se nós vamos gostar ou não. Tem coisa que às vezes Deus fala que a gente não gosta, sabia? Deus fala para muita gente não pecar e o camarada não gosta. Puxa vida, está falando de pecado de novo. Puxa vida, mais uma vez está batendo na mesma tecla. Puxa vida, mais uma vez falando do mesmo assunto. Tem gente que não gosta. Mas sabe como é que Deus está com isso aí? Deus não está nem aí, porque Deus não está preocupado se a gente gosta ou se a gente não gosta. Se Deus quisesse agradar a gente, irmãos, vou falar uma coisa que nunca vai acontecer com Deus. Deus estaria perdido. Já pensou? Deus estaria perdido se Ele fosse querer agradar a gente. Sabe por quê? Porque o ser humano, querido, meu Deus do céu, como o ser humano gosta de arrumar confusão. Como o ser humano gosta de dificultar a situação. Como o ser humano gosta de viver contra aquilo que Deus quer. É isso, irmãos. Não é aqui, não é Vila Granada, não é Mairinque. Isso é mundo. Isso é onde tiver gente. Isso é onde existiu o ser humano. Ele sempre quer um jeitinho, ele sempre quer arrumar um jeito próprio, pessoal, particular, para fazer as coisas. E Deus, amados, Deus quer que a igreja seja diferente. Por isso Deus filtra a igreja com a sua palavra. Amém? Deus filtra a igreja. Isso é importante a gente entender. Nós não estamos aqui na igreja para ser igual ao mundo. Nós não vivemos aqui na igreja para viver o que o mundo vive. Nós não aceitamos Jesus para continuar na mesma dificuldade de vida que tinha lá fora. Não, tem uma diferença, tem algo diferente acontecendo para nós aqui. E esse algo diferente acontecendo para nós aqui é que Deus
o nosso Senhor, Ele vem aos poucos, a cada dia que a gente está na presença dEle, Ele vem lapidando a nossa vida, Ele vem polindo a nossa vida, Ele vem preparando a gente. Por quê? Porque Ele vai levar a gente para o céu. Tem alguém aí que pode dar uma glória bem gostoso para o Senhor? Quer levar a gente para o céu. E não quer levar a gente para o céu para a gente ser rebelde lá, não. Aliás, Deus já sabe os rebeldes que existem, e esses rebeldes então não vão poder chegar lá no céu, não tem como chegar lá, não há possibilidades disso acontecer. Então, amados, o que Deus coloca à nossa disposição? A sua santa palavra, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que renova, a palavra que capacita, a palavra que instrui, a palavra. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela tem força para fazer até o morto ressuscitar. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus faz. Quando eu olho Deus falando conosco nessa palavra, eu vejo Deus convocando a igreja para melhorar. Então ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, ou se alguém quer andar comigo, ou no cumprimento da palavra de João 14,6, onde Jesus fala: eu sou o caminho, quem quiser andar por mim. Agora Marcos falando, Jesus diz assim: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Essa cruz, meu irmão, ela tem tamanho e peso diferente para um e para outro. A cruz de um não é a cruz do outro. O peso da cruz de um não é o peso da cruz do outro, mas ambas precisam ser carregadas, ambas precisam ser transportadas, e não haverá quem a transporte por nós. Nós devemos transportar a nossa própria cruz. Por isso Jesus, aqui no livro de Marcos, ele traz a repercussão dessa palavra na nossa vida. E sabe por que isso, irmãos? Porque Jesus sabia da vida lá no futuro. Porque Deus sabia da vida lá no futuro. Porque Deus já sabia que os acontecimentos atuais não seriam iguais aos acontecimentos do futuro. Os acontecimentos do futuro iriam exigir de uma igreja não apenas um conhecimento, mas uma prática de vida. Diferente da igreja do passado, cada uma com a sua luta, cada uma com a sua dificuldade, cada uma com os problemas do seu tempo. Mas para todo o tempo, a palavra de Deus estava disposta a se renovar, para que a igreja do Deus vivo, a igreja do Senhor, ela pudesse efetuar a transformação que a igreja precisa para viver em vitória o tempo todo. Quando ele diz: toma a sua cruz, eu me volto para a igreja do momento. Percebam, irmãos, percebam. A igreja do momento é uma igreja que vive num tempo em que tudo parece ser contrário à força de Deus. Por quê? Porque o mundo lá fora dita as regras. Porque o mundo lá fora dita as circunstâncias. Porque o mundo lá fora, ele quer dar as regras à igreja, e a igreja em alguns momentos parece que ela quer acatar as ideias do mundo. E aí, meus irmãos, é onde muita gente se perde. Por quê? Porque ela não sabe se ela vai pela palavra de Deus ou se ela vai pela palavra do mundo. Ela não sabe se ela aceita a ordenança divina ou se ela acata os costumes comuns do homem, do ser humano. E aí a gente começa a perceber uma coisa: a igreja realmente precisa ser filtrada pela palavra de Deus. Ao ser filtrada, a igreja começa a ter características diferentes. Ela passa a ser uma igreja que ora, ela passa a ser uma igreja que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, que desfruta da palavra de Deus. A possibilidade para que isso aconteça, a gente cria com a direção de Deus. Culto de domingo, bênção na família. Culto de terça-feira,
Oração. O que é oração? Oração é comunicação, é diálogo com Deus, é você e Deus. Culto de quinta-feira, libertação. Não acontece uma manifestação de demônio, não tem problema. Às vezes eu mesmo preciso ser liberto de coisas que estão dentro de mim. E o que me liberta? A palavra. A palavra. Escola bíblica dominical, aprender da palavra de Deus. Então os caminhos estão abertos, estão aí as possibilidades. Tudo que a igreja propõe é para que a igreja, ou seja, a igreja propõe para a igreja o melhor. A igreja templo, a igreja quatro paredes para a igreja pessoa, para a igreja ser, para a igreja humana. Galgar os degraus que não consegue galgar em casa, porque em casa não vai fazer. Em casa não vai acontecer. Em casa não haverá a possibilidade. A realidade da casa é diferente da realidade da igreja. Então, tudo que a Bíblia diz, tudo que a instituição coloca à disposição, é para que a gente consiga alcançar lugares que até então estão além da nossa condição, ou talvez até mesmo da nossa capacidade. Mas olhem, queridos, esse tempo ruim, hoje, vocês observaram que teve manifestação no Brasil inteiro. Essa manifestação é pacífica, é boa, é positiva, porque o nosso país está afundando. Eu não sei se vocês perceberam, mas o nosso país está passando por um momento muito delicado, muito difícil. Aí a gente pode falar assim: eu não tenho nada com isso. Quem não tem nada com isso são quem estão no governo, aqueles que estão no governo. Eles não têm nada com isso. Se o país afundar, meus irmãos, eles vão viver em outro lugar. Eles pegam a grana que tem e vão para outro país. Eles vão viver daquilo que eles estão fazendo. Mas nós, a igreja, nós temos uma responsabilidade. E a responsabilidade da igreja é pegar a cruz e carregar. E uma das cruzes, ou a cruz, no sentido político, no sentido nacional, no sentido nação, que nós temos que carregar, é orar pelo nosso país. Nós sabemos que não está fácil, mas mesmo assim nós temos que orar pela nossa presidente. E nós não temos que orar pedindo a queda dela, não. Nós temos que orar pedindo a Deus sabedoria para ela. Ela foi colocada lá. A Bíblia diz que a autoridade foi constituída e Deus permitiu que a autoridade fosse constituída. Mas é Deus que levanta e é Deus quem tira. Então, se a igreja orar, se a igreja clamar, se o povo entrar em ação, se o povo tomar partido, Deus vai mudar a situação. Mas tem que haver uma movimentação do povo de Deus juntamente com a sociedade lá fora. Irmãos, o tempo é ruim, o tempo é difícil, e muitos parecem que são a favor do contra. Tem muitos que parecem ser a favor do contra. É contra? Estou dentro. Ele não sabe nem o que é, do que ele é contra, mas está dentro. É igual a pastora começou a falar aqui, então, né, nos anos 80, né, pastor? Eu falei, não sei nem do que você está falando. Você sabe pessoas falando, ela estava falando de alguma coisa ruim, né? Lógico que não é o fato, não é o caso, mas se a pessoa, é assim, né? Eu não sabia do que ela estava falando. Tem gente que é assim, irmãos. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele é contra. Ele não sabe qual é o resultado, mas ele é contra. Ele não sabe quais serão as consequências, mas ele é contra. Ele não sabe o que vai acontecer depois, mas ele é contra. É igual a oposição. Só que a oposição sabe. Só que tem gente que não sabe nem por que acordou hoje. Tem gente que ele não sabe nem por que Deus deu vida para ele hoje. Tem gente que levantou da cama hoje mal-humorado, não sabe nem por que ele levantou. E de repente ele falou, o dia hoje está ruim, começou ruim. E quando começa ruim, certamente vai terminar ruim. Ele é do contra, porque quem é a favor fala, o dia começou ruim, mas eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar, e ele vai terminar bem na bênção do Senhor. Glória a Deus. O a favor, ele sabe fazer as coisas, ele está ligado naquilo que muda a história dele, naquilo que muda a vida dele, naquilo que muda aquilo que está ao redor dele, ele sabe. A igreja não pode perder a essência de Deus, ou a essência da palavra,
A igreja não pode perder de maneira nenhuma. A igreja tem que ter as duas coisas: a essência de Deus e a essência da palavra de Deus. A essência de Deus na vida da igreja é ser espiritual. A essência da palavra é caminhar com ela no sentido de crescer a cada dia que passa em sua vida. A luta vai vir, o problema vai estar lá, a dificuldade existe. Não tem como ficar livre disso. Não dá para sair por aí dizendo: olha, eu sou crente, a minha vida agora é uma maravilha, não acontece nada de errado, eu agora entrei no caminho certo. Irmãos, não se iludam. Não se iludam. Vai ter luta, vai ter problema, vai ter tempestade. Jesus não teve na tempestade? Jesus não foi bombardeado pelo diabo? Jesus não foi tentado pelo diabo? E por que então nós não seríamos? Seríamos, somos, todo dia. Tem luta na nossa vida que não tem como a gente resolver. Tem aquela coisinha que você vai lá, você dá um jeitinho, né? Que Deus te deu estratégia, porque Deus te deu sabedoria, porque Deus te deu conhecimento, porque Deus te capacitou. Você vai lá e resolve. Mas tem coisas, meus irmãos, que é Deus que vai resolver. E para isso, nós precisamos estar imbuídos de ter conhecimento das coisas de Deus. Tomar a nossa cruz vai mudar a ideia de um povo da atualidade. Porque hoje tem gente na igreja que acha que o evangelho tem que ser o evangelho da facilidade. O evangelho da facilidade. O que é o evangelho da facilidade? O evangelho da facilidade é aquele onde Deus faz, eu recebo. Deus faz, eu recebo. Eu peço: Deus, estou precisando, vou sentar e vou esperar. O evangelho da facilidade. Deus, eu quero, eu vou sentar e vou esperar. Por quê? Porque é o evangelho da facilidade. Deus, Senhor, olha para mim e vou esperar. Por quê? Porque o evangelho da facilidade. Tem gente pensando nisso, irmãos. E desde quando o evangelho foi o evangelho da facilidade? Vocês se lembram? Vocês já leram em algum momento da vida de vocês que Deus, Ele foi o facilitador da vida das pessoas sem haver problema? Se a gente pegar lá no início, desde o começo, nós vamos ver que sempre foi assim, com lutas, carregando a sua cruz, cada um carregando a sua cruz. José foi governador do Egito, irmãos, mas antes de ser governador do Egito, ele carregou a cruz dele. Teve que carregar a cruz dele. Gideão foi libertador de Israel, mas antes de ser libertador de Israel, ele teve que carregar a cruz dele. Se a gente olhar para Abraão, o pai da fé, olha, o pai da fé, nós vamos ver que ele, lá na frente, ele viu o resultado positivo, mas lá atrás, ele teve que carregar a cruz dele. E sabe o que está acontecendo hoje com as pessoas? Deus está dando a cruz, porque a cruz está aqui. Quem quiser vir após mim, quem vem atrás de Jesus aí? Amém. Deus já está dando a possibilidade de ir atrás de Jesus, e junto com a possibilidade está dando a cruz. Sabe o que as pessoas estão fazendo? Alguns estão botando rodinha no pé da cruz para ficar mais fácil. O evangelho da facilidade. Outros estão cortando, diminuindo a cruz, Jeremias. Corta um pedacinho no pé, corta um pedacinho no braço, para ficar mais leve. O evangelho da facilidade. Outros estão colocando essa cruz em algum meio de transporte que não seja a costa dele. Ele fala: eu vou levar a cruz de qualquer jeito. De qualquer jeito essa cruz vai chegar lá. O importante não é chegar lá a cruz. Não, irmão. O importante é você carregar a cruz. Deus não está dando a nós o evangelho da facilidade. Não mudou nada. Evangelho é evangelho desde sempre. Andar com Deus é andar com Deus desde sempre. Não mudou nada. A vida com Deus tem que ser assim. Só que a gente hoje está vivendo um evangelho de facilidade. E quando alguma coisa dá errada, aí a gente fala: agora porque não deu certo, não está do jeito que eu quero. Irmãos, para estar do jeito que você quer, tem que ser em outro lugar. Tem que ser em outro lugar, não é aqui. Não é aqui para ser do jeito que você quer. Sabe por quê?
Porque não é o evangelho da facilidade aqui. E quando eu falo aqui, eu falo da igreja. E falo da igreja em N ministérios: quadrangular, batista, assembleia, presbiteriano. Esses dias eu estava ouvindo um pastor batista, e ele falou assim: olha, irmãos, perguntaram para ele: pastor, como é que o senhor trata o pecado? Como é que o senhor trata o pecador? Ele falou: se os dois estiverem no mesmo pacote, né, pecado e pecador, estiverem no mesmo pacote, a gente esconde o pecador e expõe o pecado. O que é isso, irmãos? O que é isso? Esconder o pecador. Ele falou assim, aí ele falou assim, a pergunta era: e se esse pecador estiver no altar, se ele estiver tocando lá, for cantor, for músico, o que o senhor faz? Ele falou: então aí, mais que a gente esconde o pecador, ou seja, a gente tira ele do altar. Eu gosto tanto de ouvir os batistas, porque eles são bons em palavra. Então a gente tira ele do altar e revela o pecado. Mas a gente não condena o pecador, porque nem Jesus condena. A gente não exclui o pecador embora, porque é pecador, porque Jesus não manda o pecador embora. Mas a gente protege a vida dele tirando ele do altar, porque o altar é um lugar santo, um lugar sagrado, não pode ser de qualquer jeito. Então ele senta. Ele não vai sentar para ser humilhado, nós não vamos humilhar o pecador, ele não vai ser humilhado, mas ele vai resolver o problema dele, o pecado que está envolvido com a vida dele, e depois que tudo estiver pronto, que ele estiver legal, aí ele pode voltar a fazer parte da equipe. É isso que nós precisamos aprender. Igreja, ela tem que carregar a sua cruz, e a hora que der falha, tem que corrigir a falha. A hora que der defeito, tem que corrigir o defeito. A hora que der um blackout, tem que corrigir o blackout. Mas não pode de maneira nenhuma deixar de carregar a sua cruz. A igreja, a igreja, você é servo de Deus, precisa carregar a sua cruz, sabendo que você não vive no mundo de fantasias, onde o evangelho é o evangelho da facilidade. Tem gente que fala assim: depois que eu aceitei Jesus, minha vida mudou. Ganhava R$1.000, passei a ganhar 2, depois passei a ganhar 3, depois passei a ganhar 4. Tem gente que chama isso de teologia da prosperidade. Agora isso vai acontecer com todo mundo? Sim ou não? Claro que não. Sabe o que vai acontecer com alguns? Ele vai aceitar Jesus, e ele vai carregar a cruz dele, e o salário dele muitas vezes não vai aumentar nada, e ele vai ter que ser fiel ao Senhor com o salário que ele tem, carregar a cruz dele, ser dizimista, ser ofertante, ser contribuinte da vida, ou seja, se doar para a obra, e vai ser feliz, porque Deus quis que fosse assim. E não me pergunte por que Deus escolhe um para ser assim e o outro para ser do outro jeito. Deus não me falou. Mas o evangelho da facilidade não existe, irmãos. Vou para a igreja, nunca mais terei problemas. Já ouviu isso em algum lugar, um dia? Se já ouviu, descarta. Descarta, porque não é verdade. Os problemas virão, as dificuldades virão, as lutas virão. Nós vamos enfrentá-las, nós vamos viver em prol da vitória, em prol da bênção, da conquista, mas elas virão, porque não há evangelho de facilidade, onde o cristão não precisa fazer nada. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu me lembro que quando eu tinha meus filhos pequenininhos, eu não via a hora deles crescerem. Por quê? Porque eu nunca pensei: eu quero ter um carro que caiba meus filhos todos. Eu nunca pensei nisso. Para mim poder ir para a igreja, eu morava 4 quilômetros longe da igreja. 4 quilômetros longe da igreja é longe. Para quem trabalha o dia inteiro, para quem trabalha no pesado o dia inteiro, né? Chegar no final da tarde e falar: ai meu Deus, vou tomar um banho para ir para a tua casa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu tinha prazer de fazer isso, irmãos. Eu ia com a coluna doendo. Ai meu Deus do céu, está doendo minha coluna, aí eu vou para a tua casa. Louvava a Deus, ia terça-feira, ia quinta-feira, ia no sábado no culto de jovens,
acabava o culto de jovens, a gente andava 11 quilômetros para ir para o monte a pé, 11 quilômetros para ir, 11 quilômetros para voltar. Tinha sábado que a gente estava tão cansado que dava 4 horas da manhã, 5, eu falava para os irmãos, eu não estou aguentando mais, eu parava de orar e encostava a cabeça num tronco, numa madeira caída, numa árvore caída, dormia lá no meio do mato e saía de lá próximo do horário que dava tempo de ir para a escola bíblica. Teve dia de chegar na escola bíblica sem o salto do sapato, ficou no caminho, mas ia para a escola bíblica carregando cruz, irmãos, mas essa cruz é boa de carregar. E de lá da escola bíblica então ia para casa, almoçava, tomava um banho, almoçava, dormia para não faltar do culto à noite. Irmãos, eu não entendo o crente que falta do culto. Eu não entendo o crente, eu entendo aquele que tem compromisso, que não pode vir, que está estranho. Pois é, fazia até umas artes lá para deixar as crianças dormindo, né? Dava um calmante para as crianças dormirem para ir para o monte, eles dormiam a noite toda, e a gente ia para o monte. Irmãos, não existe evangelho da facilidade, nós temos que fazer, nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que carregar, nós temos que ir. Ah, pastor, mas esse tempo já passou. Irmãos queridos, o tempo passou, mas Deus não passou. Irmãos queridos, o tempo passou, mas a palavra de Deus não passou. A Bíblia diz que a palavra de Deus não passa, ela não muda, ela é a mesma. E a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Então não mudou nada na nossa vida. Sabe o que mudou? Mudou é que hoje a gente está muito moderninho. A gente quer só ler a Bíblia no celular. A gente não quer carregar a Bíblia mais. Você tem que ter uma Bíblia, você tem que ter isso aqui na mão. O celular uma hora dá problema. O seu notebook uma hora dá problema. Acaba a bateria, você vai ler a Bíblia como? Você está num lugar que você não pode carregar. Você tem que ter uma Bíblia. É uma moção moderna. Estamos vivendo um tempo onde adorar, irmãos. Sabe o que é adorar a Deus? Tem gente que pensa que adorar a Deus é cantar, né? Está cantando, está adorando. Adorar a Deus, irmãos, começa de manhã, quando você acorda, e quando você olha para a sua vida, para as coisas ao seu redor, fala: Senhor, o dia não vai ser fácil, mas eu te adoro assim mesmo.